Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos ter muitas dicas, pessoal, sobre férias e asma. Só para a gente começar, viu? Eu sei que esse problema atinge muitas crianças principalmente, então vamos dar uma conversada sobre ele. Também ainda hoje nós vamos falar sobre uma ação social que vai acontecer no Sertão, de um projeto muito bacana que já atua há muito tempo aqui no nosso estado, principalmente aqui na nossa capital, e a gente vai trazer mais detalhes já para vocês. Tem alguém aí que ainda não decidiu o look do Natal ou o look do Ano Novo? Então não se preocupa que hoje a gente também traz muitas dicas para vocês. É claro, né? Como sempre, eu conto com a sua companhia, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha e nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Obrigada pela sua companhia, você que está aqui ligadinho, juntinho com a gente. É sempre bom demais tê-los aqui, tá? Eu gosto também sempre de reforçar por aqui, você que já nos acompanha todos os dias sabe disso, que nós também temos o nosso perfil lá no Instagram e o nosso perfil no YouTube, então você pode correr lá e acompanhar o nosso perfil e nosso canal, se inscrever, começar a seguir e ver todos os nossos conteúdos. A gente está te aguardando por lá, tá? Vamos começar, pessoal, nosso dia por aqui hoje. Olha, as férias de final de ano, né, são momentos especiais que muitas pessoas aproveitam para viajar e relaxar. Porém, os portadores de asma, eles precisam tomar precauções para garantir uma viagem tranquila e segura. E quem vai nos trazer todas as dicas agora aqui no estúdio é a pneumologista Rita Silva. Seja muito bem-vinda, doutora Rita, mais uma vez. Obrigada, bom dia, Mara, bom dia a todos. A gente que agradece a sua participação aqui junto conosco mais uma vez. Obrigada pela presença. Vamos lá começar falando um pouquinho sobre esse assunto? Vamos lá. Porque chega essa época, geralmente as pessoas aproveitam bastante para viajar e curtir bastante, né? Isso. Para a gente entender melhor como se prevenir numa viagem, a gente precisa entender o que é a asma. Sim. A asma é uma doença crônica das vias aéreas, onde há uma inflamação crônica. Então, é preciso entender que há uma inflamação e é preciso entender que a gente precisa diminuir a inflamação. Então, se você que é portador de asma precisa viajar para um local frio ou para um local muito quente, precisa entender que a mudança brusca de temperatura pode causar crises de asma, que são crises de tosse, chiado e cansaço. Uma coisa interessante e primordial também é você fazer o seu tratamento de manutenção da doença. É você usar a sua bombinha diariamente antes da sua viagem para que diminua essa inflamação na via aérea, para quando você estiver lá no seu local, na sua viagem, ou quente ou frio, você não ter crise porque a sua via aérea já está desinflamada. Certo. E aí eu aproveito até para perguntar, o que é que vai causar a asma, doutora? Tem algo que possa desencadear uma crise? Os desencadeantes são muitos e eles variam de pessoa a pessoa. Na maioria das vezes, os desencadeantes são emoções, podem ser emoções boas ou emoções ruins, mudanças bruscas de temperatura, cheiros fortes, fumaça, poeira. Tudo isso são desencadeantes e é preciso que o asmático ele entenda quais são os desencadeantes dele, porque você pode ter asma e desencadear a crise por cheiro forte e eu não. Sim. Então varia de pessoa para pessoa e aquela pessoa que tem asma, ela precisa estar atenta ao que é que desencadeia o gatilho dela para a crise de asma. Resolvi viajar, é importante que eu leve toda a minha medicação? Com certeza, deve levar tanto a medicação de manutenção, aquela bombinha que usa diariamente, não pode suspender, e levar a medicação de urgência, que a gente chama que é medicação de resgate, Sim. que é o broncodilatador e o corticoide. Porque aquela pessoa que tem asma, ele deve entender como tratar a crise, porque se ele tiver uma crise, ele mesmo possa manejar essa crise. E também estar atento para o local onde ele vai, ele saber onde tem hospital próximo. Hospital, UPA, posto de saúde, unidade de emergência, ele precisa antes da viagem avaliar isso, porque se ele
tiver uma crise, ele já sabe para onde ele vai. Ele começa a manejar, se ele não conseguir sair da crise, ele já vai procurar um serviço de urgência. Doutora, estou com a viagem marcada e acabei desencadeando uma crise. É aconselhável que ainda assim eu viaje ou não? Pode viajar. Se for uma crise leve, que você trata em casa, que você maneja em casa, dá para você viajar. Agora, crises de moderada a grave que precisam de hospitalização, essas não dá para viajar. Você vai precisar estar hospitalizado. Mas crises leves, aquele asmático que entende a doença, que entende o tratamento e que sabe como manejar uma crise leve, pode viajar. Certo. A gente vê muito durante essa época as pessoas indo para ambientes mais frios, lugares mais frios. Você até citou, né, sobre isso. Essa mudança brusca de temperatura, né? A gente vive em uma cidade em que geralmente, né, se faz bastante calor. Essa mudança de temperatura pode acabar trazendo algum prejuízo? Essa mudança de temperatura, a mudança brusca, é um desencadeante, é um gatilho para uma crise de asma. Muitas pessoas imaginam que é o fato de estar no frio o tempo todo. Tanto é que tem pessoas que pensam que estar num ambiente com ar-condicionado o tempo todo vai ter crise. Não vai. O que ele vai ter crise é sair do ar-condicionado e ir para o calor, ir para o quente. Essa mudança brusca. Assim mesmo numa viagem. Você está aqui, verão no Brasil, né? No Brasil, então, muito quente, e você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, que é inverno lá. Essa mudança pode desencadear a crise. O importante é de levar a medicação de crise, né? Tá. Sempre manter o contato com o meu médico, conversar com ele, explicar que eu estou indo viajar, qual lugar que eu vou, isso ajuda também? Ajuda e deve ser incentivado antes da viagem, procurar o seu médico, procurar o seu pneumologista, porque ele vai fazer receitas de medicações que você pode precisar na sua viagem. Quer seja doenças infecciosas, doenças alérgicas, até mesmo uma infecção intestinal, você vai viajar com toda a medicação que você pode precisar na sua viagem. Tá. Quando a gente fala de criança, doutora Rita, precisa ter cuidados a mais? Sim, principalmente os pais com crianças alérgicas, lançar mão na viagem das medicações, dos antialérgicos, dos corticoides, prevenindo uma crise que pode ter nesse local. Então, é um cuidado especial com a criança, até porque a criança ela não tem uma percepção de crise. Quem vai ter é o pai e a mãe. O pai e a mãe que vai ficar atento se a criança vai entrar numa crise ou não. E qualquer sinal de crise, já lança mão da medicação de resgate, da medicação de urgência e estar atento a serviços de emergência que estejam próximo da região onde você está. Perfeito. Para a gente fechar, então, vamos resumir aí as principais dicas para quem está nos assistindo quando a gente fala sobre viagem de férias e asma. As dicas, a principal dica para quem é asmático e vai viajar, não deixe de usar a sua bombinha diariamente para diminuir a inflamação da sua via aérea, para que você não tenha crise lá no local onde você vai estar. Outro dado, levar as medicações de urgência, que a gente chama medicações de resgate, porque se você tiver uma crise, você já começa a manejar a sua crise enquanto você procura uma unidade de emergência para você ser atendido. Muito bem, quem quiser saber muito mais, quer compartilhar algum contato, alguma rede social, por favor, fique à vontade. O nosso Instagram é drarita.silva. Lá tem muitos vídeos e muitas perguntas e respostas sobre asma e sobre outras doenças respiratórias também. Muito bem, obrigada, doutora Rita, mais uma vez agradeço. pela sua participação aqui junto com a gente. Já volto a aproveitar, né, para desejar boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e 2024 venha com tudo para a gente. Para todos nós. Bom Natal, bom Ano Novo, saúde e prosperidade nesse ano que se inicia. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.